Sejam bem-vindos a mais um podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Se preparem, prepare o seu coração, porque hoje nós vamos falar sobre maternidade. E para falar sobre esse assunto, eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com Ludmila Santos. Ela é casada com Daniel Duarte, que esteve aqui com a gente esses dias, mãe do Gabriel, de 12 anos, e a Ana Luísa, de 5 anos. Ela é graduada no Rema e também na Escola de Ministros. Ludmila Santos, seja muito bem-vinda, que alegria você aqui. Agradeço pela oportunidade, Amém. pelo convite em estar aqui com você para falar sobre um assunto tão nobre, né? Tão lindo, tão sim. maravilhoso. Agora que eu lembrei que eu nem trouxe os lenços, mas vai dar certo. Amém. Então, vamos falar sobre maternidade. Eu creio que, mesmo que as pessoas que estejam assistindo, pode ser uma mãe, pode ser um filho, eu tenho certeza que Deus vai trazer aqui revelações nessa conversa, Amém. né, do coração do Senhor. Sim. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Ludmila, o que significa ser mãe aos olhos do nosso Pai, do nosso Deus? Eita, que pergunta linda, viu? Pergunta Arrasou linda. na pergunta. Foi o Espírito Santo. Ele sempre acerta, Com né? certeza. Então, não tem como falar de maternidade sem ligar ao amor de Deus. São coisas que estão entrelaçadas, são coisas que estão juntas. Sim. Não tem como ver a maternidade sem antes olhar para Deus, olhar para Jesus, porque Ele é a exata expressão do amor. Aleluia. Então, a maternidade é isso, é você renunciar, assim como Jesus fez, né? Assim como Deus fez, quando Deus ele decide, ele envia Jesus à Terra. O que Deus faz? Ele procura quem? Uma mulher. Ele procura ninguém mais, ninguém menos do que uma mulher. Então, Deus, ele viu em nós essa capacidade de gerar, de frutificar, de dar frutos. Então, é uma missão muito nobre, é uma missão muito nobre, é uma missão divina, que Deus, ele nos capacitou para isso, para essa missão. Então, quando Deus olhou para nós, ele disse, ela é capaz, ela pode. Ela tem todas as ferramentas para gerar, para procriar, para cumprir essa missão. Então, não tem como olhar a maternidade sem olhar para Deus, porque Deus é amor. Amém. E com certeza a maternidade nos reflete diretamente. A mulher que se torna mãe, seja ela mãe no sentido, né, de cuidar dos seus filhos, que tem a mãe também que adota, né? Existem vários tipos de mães. Mas é com certeza ver o amor de Deus. É verdade. Quando eu fui mãe, Isabela nasceu, eu pude ver ali diante dos meus olhos, meu Deus, que amor é esse? E a gente sofre, né, no pós-parto, muitas vezes, mas tudo que você quer é ver o seu filho se alimentando, sendo amamentado, dormindo, limpinho. Então a gente entende, né? Esse amor de Deus pelos seus filhos. É isso. É incrível. É isso. Deus, ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, Jesus, né? E Jesus, ele foi ali na cruz, para pagar nossos pecados, nossas inseguranças, nossos erros, né? Então, a maternidade é isso, é viver uma vida de renúncia. É o ato mais nobre de amor, é quando você se coloca na posição de doar, na posição de amar. E a mãe faz isso. A mãe, ela coloca o filho em primeiro lugar, mas não por uma obrigação, mas não como um peso, mas não por algo que você é obrigada a fazer. Sim. E Jesus, por amor, ele foi à cruz. Jesus, por amor, ele morreu por mim, por você que está assistindo ou vai assistir. E é isso. Quando você consegue lembrar quando você é mãe de 2 filhos, né? Um de 12 e outra de 5 anos. Sim. Você consegue ver assim o que mais mudou para você, a Ludmila antes de ser mãe e depois de ser mãe? Sim. Na verdade, sempre a maternidade ela é recheada de mudanças, de aprendizado. É você se colocar no lugar do outro. Então, assim, existe uma Ludmila antes e existe uma Ludmila depois. Eu acredito. Existe 2 versões diferentes em uma pessoa só. Porque você cuidar de algo, de uma criança, você pegar ali algo que o próprio Deus, ele lhe concedeu para você cuidar, para você... Porque a maternidade não é só você gerar, né?
Deus, ele não lhe deu um útero, não me deu um útero somente para a gente gerar, parir e colocar ali, limpar e dar o mingau, dar o banho, dar o leite, amamentar. Não, a maternidade não é só isso, né? A maternidade é algo muito mais profundo. E ali, quando eu me vi com aquela responsabilidade nas Dá um mãos, susto, né? de dizer, meu Deus, e agora? Porque assim, antes de casar, meu plano de vida era esse. Eu sempre quis ser mãe, Uhum. eu sempre quis filhos. Então, a maternidade para mim não foi algo construído debaixo de medo, Eu entendo. debaixo de insegurança. Sempre foi algo que estava no meu coração. Esse desejo ardia no meu coração de ser mãe. E aconteceu tudo muito rápido entre eu e Daniel. A gente, em 3 meses, noivamos. Em 3 meses de namoro, nós noivamos. E em 1 ano, nós casamos. Então, foi assim, tudo muito rápido. Aham. E a expectativa de ser mãe só aumentava. Então, depois de 4 anos, eu fui ter Gabriel. A gente Sim. decidiu ter Gabriel, o primeiro filho, que hoje está com 12 anos. E foi algo assim que já estava gerado no meu coração. Você já tinha esse desejava? desejo. Sim, já tinha esse desejo no meu coração. Então, quando eu vi ali, Daniel, ele sempre viajava dando aula no Rema, e teve algo assim muito interessante que aconteceu, porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, né? E ele, como esse papel de ajudador, cadê os lenços, viu? O Espírito Santo, como ele tem esse papel lindo e nobre, de ser o nosso ajudador, ele é o nosso ajudador em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Você precisar de um ajudador, pode contar com o Espírito Santo. Então, quando eu me vi ali sozinha em casa, com Gabriel, bebê, recém-nascido, minha família não é daqui de Natal, nem a de Daniel. E Nossa. aí, eu em casa, sozinha com ele, eu disse, meu Deus, cadê minha rede de apoio? Aham. Cadê minha mãe? Cadê minha sogra? Cadê as pessoas que eu pudesse contar, né? E o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, dentro de mim, ele disse, eu sou a sua rede de apoio. Uau. Então, tem dificuldade em alguma área, eu não vou romantizar a maternidade, porque a maternidade, ela é carregada de desafios. Sim. A maternidade não é só flores, mas existe assim uma graça do próprio Deus para a gente exercer essa função, sabe? E incrível você falando, porque você já tinha o entendimento, já tinha o desejo, você Sim, já abraçou a maternidade. sim, E quando a gente abraça a maternidade, eu creio que a gente abraça o sonho de Deus. isso. E a gente sabe que existem muitas mulheres que elas não lidam bem, né? Sim, Muitas até, não, eu não quero ser mãe, eu não vou engravidar, não quero. Às vezes engravida, mas ainda tá aquele desejo ali dentro, aquele medo, sim, né? E quando a gente entende que o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo de Deus é o nosso suporte isso, e que ele está ali para nos ajudar isso, numa missão tão grandiosa que é a maternidade, é possível? isso, Nós podemos dizer que é possível. sim, Eu creio que existem diversos testemunhos por aí de sim, mulheres que venceram, que hoje elas conseguiram educar seus filhos, conseguiram viver a maternidade. E aí a gente vai, claro, falando aí dos desafios, né, que muitas mulheres passam. sim. Você queria falar alguma coisa, Gai? Você tá olhando ali? Não, pode fazer suas perguntas. E a gente poderia, então, falar um pouco sobre essa questão dos desafios, né? Porque, assim, tem a sua história, tem a minha história, Sim, tem a história de, por exemplo, de mães que não têm ali o apoio, sim. né, a paternidade. Uhum. Tem crianças que são cuidadas pelas avós, então as avós ali acabam sendo novamente mães. Tem as mães que adotam, tem as mães que perdem os seus bebês. Então, Sim. os desafios, né? A gente pode falar um pouco sobre os desafios da maternidade. Uhum. Sim. Seria injusto da minha parte eu vir aqui trazer um peso sobre aquelas mães que elas vivem a maternidade só. Sim. Seria injusto eu vir comparar a minha forma de viver, a minha realidade de vida, com a realidade de vida de outras mães, porque cada mãe ela vive uma realidade diferente. Tem aquelas mães que realmente precisam trabalhar, precisam deixar seus filhos numa escola integral ou meio período, mas isso não faz com que elas sejam menos mãe Amém. ou mais mãe do que aquelas. Pronto, eu
a maternidade é meu mundo, é minha vida. Eu vivo para isso. Meu plano de vida é esse. Eu vivo hoje o que eu concretizei antes de conhecer Daniel. E eu orava a Deus, eu dizia, Senhor, que o meu marido tenha a mesma visão que eu, de ser pai, e que eu possa ficar na minha casa cuidando dos meus filhos. Então, hoje não é peso para mim viver em tempo integral. Só que a minha realidade é essa, mas existem Sim. outras mães que realmente precisam sair pela manhã, deixar seus filhos na escola, mas isso não torna elas menos mãe do Isso. que eu, ou mais mãe do que eu. Então, às vezes, a própria sociedade, elas colocam esse peso sobre a mulher, que a mulher ela precisa sair para trabalhar, ou que a mulher ela precisa ser mãe em tempo integral. Então, é a sociedade, mas quando você é bem resolvida, isso não te abala, Isso. isso não te afeta. Porque em conversas com mães, em roda de conversas com mães, quando você diz assim, não, eu sou do lar, eu trabalho em casa, e olhe, eu confesso, trabalha muito, viu? Minha filha, Trabalha pelo muito. amor de Deus. Eu me formei em Trabalha engenharia muito. civil, trabalhava como engenheira. Não se compara não a casa, viu? É, Tiro meu chapéu para todas as donas de casa, porque é verdade. trabalho. É, E não para, né? E não filho, para, que é de domingo não a domingo. é. Então, se existe alguma mãe que ela precisa sair, não existe peso na sua maternidade. Não existe um julgamento. Sim, Pode até existir julgamentos externos, que sempre vão existir, claro. né? Mas eu não posso chegar aqui e comparar minha realidade com a realidade de outras mães que têm essa necessidade, né? De trabalhar, de deixar seu filho na escola. E essas mães entenderem que, independente da circunstância, do que elas estejam vivendo, existe um Deus. Isso. Eu lembrei agora de Agar, Isso. né? Agar engravidou ali de Ismael, em Gênesis, e aí você vai ver que ela foi expulsa, né? Sara expulsou ela lá da casa Sim. e ela foi pro deserto, grávida. Existe até um curta do pessoal do Luz e Ação que veio aqui. Sim. Eu vou até colocar aqui no link, quem quiser assistir. E essa mulher vai pro deserto grávida, Uhum. sem nada ali. Isso. E aí eu acho lindo, porque a Bíblia vai dizer que ela clama a Deus. Isso. Então, assim, o seu clamor, É verdade. ele é ouvido por Deus. Então, Deus, ele escuta o clamor, ainda mais daquela mãe que Amém. entende a missão de ser mãe, Verdade. abraça, porque eu tenho certeza, conhecemos o nosso Deus. Isso. Conhecemos o nosso Deus. E quando uma mãe, ela abraça esse filho e diz, eu quero me dedicar mais ao meu filho, isso não significa dizer, porque você vai deixar com a avó o momento ali, mas é entendendo que vai existir uma graça, que o Espírito Santo vai dar o suporte quando ninguém mais estiver lá. Ele é o suporte. Então eu creio que Deus, ele é o patrocinador Isso. da maternidade. A gente pode dizer assim, não é, Ludmila? Isso, é verdade. E o mundo lá fora, eles intitulam o mulherão, o mulherão. Nossa, que mulherão. Aquela mulher marombeira, aquela mulher que vai para a academia todos os dias. Que faz Tem algum tudo. pecado nisso? Você cuidar do seu corpo? Você cuidar do templo do Senhor? Não. Mas quando você coloca isso como seu Deus, como seu bezerro de ouro, aí sim, tem alguma coisa errada. Mas o mundo, eles intitulam a mulher, mulherão, aquela que é bem tornozeada, aquela que tem pernona, aquela que tem... Só que para mim, o mulherão... Falar do barrigão? Não. O mulherão é que dá conta da sua casa, dá conta dos seus filhos, que levanta cedo, que organiza Auxiliadora, né, tudo, Lude? que é auxiliadora, que olha a necessidade do seu filho, que vai lá, que cuida, que conversa, que... Essa é a mulherão, no meu ponto de vista. Sim, sim. Esse é o mulherão, né? Então, assim, existe essa graça para exercer a maternidade. Existe essa graça que o próprio Deus, ele já nos capacitou, já colocou dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Amém. E como a gente estava falando aqui antes de gravar, eu lembrei agora que não existe outro lugar onde nós vamos nos sentir tão completas quanto no lugar que Deus fez pra gente ser. Isso. Então, isso. Eu já estive em muitos lugares, né? Já fui engenheira, mas hoje no meu lugar de mãe, Isso. meu Deus, é algo tão pleno. Se as mulheres pudessem entender Isso. que vale a pena encarar os desafios, que vale a pena lutar por aquele bebê, por aquela criança, porque
Gente, a semente que a gente planta numa criança, ela é Isso. tão poderosa. Isso. Você tem noção, você pode cuidar de uma empresa. Você pode trabalhar em algum lugar, você pode fazer várias coisas. Mas educar É verdade. um filho, É. você ter a responsabilidade de nutrir ele, É. ter a oportunidade de quando você vê ele grande assim, você dizer, É. meu Deus, eu consegui com a tua graça, com a tua Isso. força. Isso. Não é incrível a gente imaginar que esse lugar Isso. é um lugar abençoado por Deus? É verdade. A gente vê dessa forma? É verdade. É um verdadeiro chamado, né? É. Porque eu até postei nos meus stories alguns dias atrás, Sim. eu coloquei a foto da família e coloquei, eu poderia ter investido em alguns outros lugares, mas eu decidi investir aqui. Amém. Então, a família é um investimento. Assim. Família não é peso. A criação dos filhos não é peso, sabe? É prazeroso porque você está ali forjando, você está ali educando, você está ali formando uma geração. Não é só o fato de você alimentar, porque Sim. toda criança, toda família, todo lar, ela precisa de direção, visão e provisão. Então, quem é que vai dar isso? A escola? Não. A escola, ela vai o quê? Transmitir conhecimento. Uhum. E hoje a gente tem que estar muito ligado no conhecimento que estão querendo transmitir para as É crianças. verdade. Mas visão, provisão e direção é dentro do lar, é dentro da família. Então, tem coisas que eu ensino a Ana Luísa, e ela, quando eu me pego, ela tem 5 anos, então ela replica muito. É incrível isso. Ela replica muito o meu comportamento, ela replica muito o comportamento de Daniel. Então, olha a responsabilidade que eu tenho como mãe, que o meu esposo tem como pai, de forjar essa nova geração, de forjar essa mulher, essa criança. Sim. E tem coisas que ela já pega mesmo só em conversarmos em casa entre família, ela já Uhum. pega e já diz: não, isso aqui não é para mim. Manhã, eu fui na escola, na hora do intervalo, minha amiguinha estava fazendo isso. E eu disse: isso não é de Deus, isso não faça. Então, assim, é esse modelo que você impregna. Engraçado que Incrível tem, isso. assim, vários perfis de mães. Eu até anotei aqui alguns. Não se condene, porque eu estou inclusa em um desses, tá? Não se condene. E há sempre o arrependimento e a mudança de rota, que essa é a ideia, né? Do Isso. podcast. Então, eu até anotei aqui alguns que tem. Existe a mãe punitiva, existe a mãe permissiva, existe a mãe procrastinadora e existe a mãe possessiva. Eu não vou falar desses perfis para a gente poder ganhar tempo em outro. Nossa, mas eu fiquei tão É. curiosa. Ah, é? Não, mas se quiser escolher Ah, alguns. então eu vou falar. Esse aí da mãe possessiva, acho que é interessante falar. E Certo. da permissiva. Enfim, escolha. Permissiva. Vamos lá pela permissiva. A permissiva é aquela mãe que tudo pode, né? Ah, você pode acordar na hora que você quiser. Sim, sem limites. Você pode ficar no celular o tempo que você quiser. Ah, vai tomar banho, não tomou banho hoje, então tá tudo bem, meu filho, pode dormir sem tomar banho mesmo. Essa é a mãe permissiva que tudo pode, tudo tá tranquilo, tudo tá tudo bem. Só que a criança, ela precisa de limite. A criança, ela precisa saber que até aqui ela pode ir. Porque o limite é uma linha de segurança. Uhum. Quando você não tem limite, que você faz o que quer, que você acorda na hora que quer, que você come o que quer, que você vai para onde quer, você, você é uma pessoa desgovernada. Então, para a criança é necessário isso. É necessário o limite. Então, que nós possamos aprender a corrigir, a orientar. Sabe que a Bíblia mesmo, ela orienta a gente, a orientar nossos filhos, a corrigir com a vara, né? É engraçado que eu estava pensando, estava lá Eu em casa percebo. anotando isso, aí eu dizendo, meu Deus, a linguagem de amor dos meus filhos hoje, porque é interessante você descobrir isso, né? Qual é a linguagem do seu filho? Qual é a linguagem de amor do seu filho? É tempo de qualidade? Sim. É o quê? Eu tenho 2 filhos que a linguagem de amor deles é tempo de qualidade. Se eu estiver conversando com a Ana Luísa e eu não der atenção para ela e começar a conversar com o Daniel, ela começa a chorar, ela começa, mãe, eu estava falando primeiro. Então, a linguagem de amor Sim, dela entendi. é essa, é tempo de qualidade. Gabriel também. E é interessante a gente conhecer para que a gente possa desenvolver uma maternidade mais segura, mais assertiva.
E eu pensando lá em casa, eu disse, meu Deus, eu acho que a linguagem de amor da minha avó para minha mãe era a chinela. Oh, meu Eu Deus. acho. A Uhum. linguagem da sabedoria, no Aham. tempo de conhecimento deles. Eu E não há entendo. nada de errado nisso, porque você só age até onde o conhecimento chegou. Uhum. Então, imagina, É, há quantos anos atrás, será se minha avó, a minha bisavó tinha o conhecimento que nós temos hoje? exatamente. De como exercer uma maternidade amorosa, com amor, com palavras, né, de bênçãos? Não Não tinha tinha, porque elas replicavam aquilo que tinham recebido, isso. né? Então, Exatamente. o bom de estar falando essas coisas aqui, que alguém esteja ouvindo e pensando, ai meu Deus, está tudo errado agora, o que que eu Sim, faço? É que sim, a rota pode ser mudada. sim, E que a gente tem que entender que a mudança parte da sim, gente, né, sim, Ludmila? Primeiro a gente recebe o amor de Deus sim. para a gente passar o amor para os nossos Isso, filhos. isso. E o mais importante, o que eu acho mais lindo, assim, numa pessoa que, quando ela quer mudar. Então, eu sempre gosto de brincar e dizer assim, qual é a diferença da pessoa que é cristã e a que não é? É porque uma se arrependeu. Isso, Pronto. é Então, a verdade. diferença é essa. Se você se arrepende, se você não quer É, mais continuar assim, quer entender seus filhos, quer perceber, quer dar amor, quer realmente isso, mudar, amém. isso, Porque tem um pai que quer ensinar isso. e derramar o amor dele sobre as É nossas vidas. verdade. Eu creio que tudo é possível É para verdade, Deus. amém. E então, a minha mãe acabou replicando isso da minha avó. Entendi. Então, para minha mãe, tudo era resolvido com chinelada, Nossa. com cintura usada. Isso sua mãe E com você a já? minha mãe comigo. E você hoje é essa mãe Não, diferente, então, eu digo. sim, É isso que eu tô dizendo, então, a conversão, a diferença. exatamente. Ou você repele, ou você repete. Uau, No meu caso, eu fiz o quê? Eu repeli. repeliu. Eu repeli. Eu disse, esse ciclo ele pode ser cortado, ele pode ser quebrado, ele pode começar uma nova história aqui. Então, ai, mas você nunca bateu em Gabriel e nem Ana Luísa. Claro que não, gente. Eu vou estar mentindo aqui de coisas que não, já sim, já corrigi, já bati, mas nada comparado ao que eu recebia da minha mãe. Aham, Então, quando você realmente se coloca em disposição a entender e a ouvir e a receber o amor de Deus, que você olha e pode dizer assim: eu não posso replicar, eu não quero ser essa mãe, eu quero ser uma mãe segundo o coração de Deus. Então é tudo diferente. E hoje, o meu comportamento com meus filhos é completamente diferente do comportamento que eu tive da minha mãe uau. comigo. Entende? Eu fui criada num lar de muito amor, de muito, muito amor. Era um amor assim inesgotável. Mas essa parte de correção deixava muito a desejar. Entendi. Era Era amor, sempre no medo, é naquela era, posição, né? era. A mãe o quê? É a mãe possessiva. É, no caso, essa é a mãe possessiva que faz isso. Possessiva. A mãe punitiva, a mãe permissiva é aquela que tudo pode. A Ah, mãe punitiva é aquela que sua bebê chega, eu quebrei esse copo. Você vai apanhar agora. Você não poderia ter quebrado. Então, tudo é uma punição, né? Tudo é uma punição. Onde eu acho que a gente pode fazer diferente. claro. A gente pode ser É diferente. mais importante aprender do que gerar medo, né? Na Isso, criança. isso, E a gente isso. entender, como a gente estava falando aqui antes, a criança, ela é tão pequena. Ela tá aprendendo, imagina. Minha filha vai fazer 3 anos. É, Eu tenho 31. Olha a diferença é das verdade. experiências que eu carrego para as experiências que a minha filha ainda está aprendendo. Isso. Uma vez a minha filha estava chorando e eu não estava entendendo o que era. Aí na hora o Espírito Santo falou comigo: Olha, as emoções existem. Sim, Você não precisa cancelar as emoções da sua filha, porque você não vai conseguir fazer isso. Você não consegue fazer isso com as suas. O que que você vai isso. fazer? Você vai direcionar. Escuta o que está acontecendo e direciona. Ó, tudo bem, eu entendo que você ficou triste, mas isso aqui não pode fazer porque é perigoso para você. Então, Isso. quando você entende isso e se coloca no lugar da criança, né, Isso. Lude? Porque é tão importante. Exato. Quando o amor de Deus ele recai sobre os nossos corações, ele transborda os nossos corações, a gente se coloca no lugar dessa criança. Isso. E, poxa, podemos fazer diferente. Isso. Uma criança, desculpa, uma criança é um livro em branco que você pode escrever uma história diferente daquilo que você viveu. Você não precisa repetir, você pode repelir É, e fazer uma história nova, né? exatamente. Glória a E Deus. tem um vídeo no YouTube que ele é muito bacana, ele é muito legal. É Vida Maria.
Então, ele mostra a repetição de um ciclo, de onde a mãe ensina para a filha ensina para... Então, é bem interessante, assim, quem tiver interesse em saber mais Você pode me passar e eu posso sobre... deixar aqui na descrição também. Pronto, tá ótimo. Então, eu falei sobre esses perfis parentais da mãe, mas existe, Débora, um perfil parental de Deus que é tudo que nós precisamos saber. É Amém. tudo que nós precisamos descobrir. E aqui eu vou ler para vocês. Inclusive, ele está lá em Salmos 103:8. Ele fala do próprio Deus. Quem é Deus para a gente? O Senhor é como um pai para seus filhos. Ele é bondoso, ele é compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Mas vamos focar aqui no início. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Então, Para os que o temem, é importante, né? isso, O para temor. os que o temem. A virada de chave está aqui, né? Para os que o temem. Então, assim, por que que às vezes nós somos tão grossos com nossos filhos? Por que que às vezes nós deixamos tanto a desejar na atenção, no tempo de qualidade, no ouvir? A gente sabe que tem pessoas pagando fortunas para ter uma pessoa para ouvi-la. E às vezes você sai de um atendimento desse mais perturbado do que quando você entrou, sabe? Mais Porque é diferente confuso. quando a gente escuta alguém com amor, né? Isso, isso. Então, sempre que vem aquele estresse ou aquela falta de paciência, eu olho, eu paro e digo: o que Jesus faria? Uau. O que Jesus faria no meu lugar? Porque às vezes a criança parece que ela vai testando o pai e a mãe, sabe? Ela vai testando o limite do pai e da mãe. Desafiando, né? Desafiando. Então, não pense que 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos é a criança mais inocente do mundo, que não é não, viu? Não, tem os Já desafios. tem, assim, aquele entendimento. Então, geralmente, Ana Luísa me pede as coisas quando eu já estou deitada. Então, a minha linguagem de amor, você quer saber o quanto eu lhe amo, é você marcar um compromisso comigo de manhã logo cedo e eu lhe atender. Aí você vai ver o quanto eu lhe amo, porque eu amo dormir. Eu amo dormir. Amo, amo. E assim, quando eu tô no meu momento para dormir, quando eu já tô deitada, Aham. e Ana Luísa diz: manhã, eu só queria um pouquinho de gagal. Você faz? Mas, Ana Luísa, eu tive esse tempo todinho, por que que você não me pediu? Aí você vem a consciência de gratidão, sabe? Eu digo: poxa, eu tô aqui na minha casa com aquilo que eu orei para me ter, Uhum. né? Porque a gente não pode reclamar daquilo que a gente orou É para nessa hora ter. que você renuncia a si mesma e serve, né? E Sim. ama. Igual Jesus fez, Igual Jesus fez. né? Incrível. E aí eu vou e atendo a ela, né? E correspondo com a expectativa dela. E assim, é realmente você se colocar no lugar do outro, por amor, Por amor. por amor. Então, essa é a paternidade de Deus. Amém. Amor. Ele é lindo. Deus é o que nos enche de amor. E você falando aí, eu ia falar o que eu esqueci agora, mas você estava falando sim, lembrei. Você falou assim de que você tinha que se levantar para fazer o gagal dela, né? Foi na hora que você teve que ceder. Sim. E assim, a gente entender que o tempo vai passar. Isso. Olha só, uma vez eu assisti um vídeo que eu nem tinha não tinha Isabela na época. Sim. Mas o vídeo era falando sobre as fraldas que você não vai trocar mais. Nossa. A casa que vai estar limpa, não vai ter mais brinquedo na casa. Isso. Os gritos, mamãe, papai. Então, não vai ter, vai passar, porque eles vão crescer. Sim. Nós temos uma oportunidade Isso. de sermos mães, de sermos pais, de cuidarmos dos filhos, né? De cuidar desse presente Isso. que Deus nos dá, que é uma vida, Isso. não é um objeto, é uma vida em suas mãos. E eles vão crescer. E vai passar todo o rostinho, né? Pronto, você já tem aí um com 12, outro com 5. Sim. Já não são mais os bebezinhos. Consegue lembrar das fraldas, do que aconteceu lá no início?
passou. O Isso, que tinha de aproveitar, foi aproveitado. Então, a isso. gente entender isso como uma oportunidade e que passa, né? Sim. E pegando o gancho aí que você falou sobre que passa, lá em Salmos 127, ele diz assim: os filhos são Sim. herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Agora se imagine recebendo uma herança, né? Como é que você reage quando você recebe uma herança, né? Imagina aí, Débora, você foi contemplada na Mega Sena, ou Débora, você tinha um parente que você nunca ouviu falar, mas a herança todinha dele, uma herança muito grande, ele colocou apenas para você. Como que Débora reage diante de uma notícia dessa? Com alegria, né? Isso. Certamente com muita alegria, né? Então a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Então quando você recebe ali seu filho, você recebe com alegria, né? Você recebe com alegria como um presente do próprio Deus lhe dando. E eu vou Amém. contar aqui rapidinho, porque eu sei que eu estou em duas fases muito diferentes. Gabriel com 12, Ana Luísa com 5. Então, são estratégias diferentes, comportamento diferente, linguajar diferente, visão diferente, Uhum. estratégias de, de, de como é que eu posso falar? Persuasão diferente. Principalmente de Gabriel, né? Que já tem uma visão É. mais à frente do que Ana A mente Luísa. vai avançando, né? As perguntas vão ficando mais difíceis. Isso. E quando eu falo que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, é porque eu já provei disso. Eu creio. Eu já vivi experiências em coisas simples, coisas do dia a dia. Então, você, não somente para a área materna, mas para todas as áreas de sua vida. O Espírito Santo, ele está ali só aguardando. Amém. Você perguntar, a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça, que Deus dá deliberadamente. Diga aí Então, deliberadamente. é sem reservas. Ah, eu Amém. estou nessa área, mas eu estou com dificuldade de exercê-la. Já pediu sabedoria? Já recorreu ao mestre dos mestres? A virada de chave é só essa na vida de qualquer Aquele que pessoa. tudo sabe. Então, alguns dias atrás, eu estive assim, diante de uma situação que eu disse, pai, é com você, me dê estratégia. Coisa simples, do dia a dia, coisa que faz parte, né? Uhum. E Gabriel, ele chegou em casa, estou compartilhando porque eu sei que pode ser ajuda para você que está Amém. aí Eu creio. Inclusive esperando. pra mim, tô só É. E quero aí, ouvir. e aí, Gabriel, sempre que chegava da escola, ficava a tarde toda de farda e às vezes tirava o cochilo dele de farda. Eu, Gabriel, vá tirar a farda, você passou a manhã toda de farda. Como é que você chega em casa, almoça e não quer tirar a farda? Ai, manhã, 10 minutos de sono, e porque eles estudam de manhã, Sim, então é bem sim. corrida, assim, para eles é bem puxado, né? E assim, eles herdaram isso de mim, de gostar de dormir, né? Daniel não gosta, não, é? Ai, Dorme um pouquinho, né? Daniel, ele tem coruja noturna, ele dorme super tarde e não tem problema com acordar. Entendi. Ele acorda 3, 4, 5 horas da manhã com maior tranquilidade. Eu É, não, eu entendi. preciso Você da precisa minha de mais rotina. tempo. E os É. meninos também, né? Também. Então, meu Deus, Senhor, eu não vou estar batendo boca com Gabriel, eu não vou estar batendo de frente. Eu preciso de estratégia, Espírito Sim. Santo. Qual estratégia você tem para mim, para essa situação? Tá, acionou o Espírito Santo. Acionei. Aí ele, como sempre, né? Amém. Ele me deu essa instrução. Eu disse, Gabriel, a partir de hoje, você não toma mais banho aqui em casa. A partir de hoje, você só entra no banheiro para fazer as suas necessidades fisiológicas. Banho, esquece. Você vai levantar pela manhã, vai para a escola, vai chegar pela manhã, vai fazer o que você tem que fazer, mas o banho esquece. Banho nunca mais. Manhã, como assim? Oxi, manhã, Ai, meu eu vou Deus. ficar suado, eu vou ficar preguento, eu vou ficar me coçando. Eu disse, é o que tenho para você. Você não vai Meu tomar mais banho. Deus. E eu por Que dentro, meu Deus estratégia. do céu, E você Espírito tem que ser Santo, firme, né? você. Porque foi, ele sabe. Isso. Ele é o maior dos psicólogos. E eu me posicionei, eu disse, você não entra no box para tomar banho. Encerrou, acabou. Aí, quando foi no outro dia, eu disse, agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Minha filha, no outro dia ele chegou.
Mãe, antes do almoço eu vou logo tomar banho, viu? É simples, é Incrível. fácil. E assim, entendendo que essa foi uma estratégia específica para Gabriel, né? Para Gabriel. Porque sabia como Gabriel era, Isso. sabia o que era necessário ser dito para ter uma reação Isso. correta, né? Isso, Que exatamente. perfeito. E aí ele tomou banho. Então, ele passou primeiro pro banheiro, tomou Glória a banho, Deus. depois foi pro almoço. Então, se você não tivesse acionado, Exatamente. incrível. E esse poder está disponível Pra para todas as mães, para todas as mães, seja aquela que tem babá 24 horas, seja aquela que não tem, seja aquela que está passando pela maternidade só, seja aquela que tem uma rede de apoio, ele está disponível, é só acionar. E o princípio da sabedoria é o temor. Então, quando a gente entende que, peraí, na hora que você se acha que, não, eu tô fazendo tudo certo e deixa eu cuidar dos meus filhos, eu sei de tudo, então realmente não há espaço para os ensinamentos do nosso Senhor. Não há. Mas na hora que você diz, não, eu quero aprender com aquele que é manso e humilde, Deus me ensina. Aí você senta na cadeira da sala de aula e deixa o mestre ensinar. Eu tenho certeza que você vai viver grandes coisas com o Senhor, porque Ele ensina coisas assim que não existe em nenhum lugar. Em nenhuma faculdade. É maravilhoso. Então vamos lá, a gente ainda tem tempo, não tem? Tem bastante tempo. Vamos ver aqui. Aqui a gente já falou do amor, como as mães podem ensinar a amar seus filhos com sabedoria. Aí a gente vai entrar também nesse contexto, né? Que é em Cristo. Mas você quer falar? Repete, por favor. Como as mães podem ensinar e amar seus filhos com sabedoria. Como elas podem fazer isso? A gente já comentou aqui algumas coisas, né? Sim. Mas eu creio aí que o principal é a gente receber esse amor do Senhor e ser guiado. Conhecendo o Pai. Só tem uma forma de amar com excelência, é conhecendo o Pai. É conhecendo o amor dele. Amém. Por nós. Amém. Aí você tira de letra. É somente com ele. Amém. E quais são as maiores dificuldades? A gente já falou de bastante coisa. Você tem algo para acrescentar mais que você queira falar para as mães que estão nos assistindo? Assim, uma direção mesmo, né? Para que elas consigam viver a maternidade de forma plena. Sim. A gente poderia, né? Finalizar, passa nesse recado para elas. Sim. A maternidade, ela é uma viagem. É mesmo, viu? Ela é uma viagem. Sim. E ao longo prazo, viu? Ao longo prazo. Quantos anos, hein? Assim, até, né, eles casarem. Não, e mesmo assim, né? Porque a gente continua sendo mãe. Mesmo assim. Verdade. Daniel liga para a mãe dele todos os dias. Todos os dias ele liga para a mãe dele, para o pai dele. Sim, claro, honrando os pais. Isso. E a maternidade é uma viagem. Então, se você não aproveitar a viagem, você não vai chegar com êxito ao seu destino, né? Imagina você vai para os Estados Unidos, mas daqui para lá digamos que você vai de ônibus. E imagina, você tem várias paradas, várias estradas esburacadas, vários percalços no caminho. Sim. E você não consegue apreciar o destino final. Poxa, eu estou aqui passando por esse processo, mas o meu destino final lá na frente vai me dar toda a recompensa do que eu estou passando por esse caminho. Amém. Tem buraco? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem desafios? Tem. Mas existe um fim proveitoso para isso. Porque hoje você está passando pela fase de educar, de ensinar, de forjar, de mostrar a visão, mostrar o caminho que é o caminho do Senhor. E quando você termina a sua missão e você olha lá na frente e você diz, valeu a pena. Você diz, eu cumpri bem, com êxito, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Aquilo que Deus confiou nas minhas mãos como herança, eu exerci com êxito, com maestria, eu exerci com vigor. Hoje o meu filho é isso. O meu filho é uma mulher de Deus, o meu filho é um homem de Deus, sabe? Sim. Então, eu não poderia estar exercendo outra função na minha vida que não fosse a maternidade. Eu sou muito realizada, eu sou muito completa. Então, imagina os 5 dons ministeriais. Você como profeta, você não se encaixaria como pastora. Você como evangelista,
você não se encaixaria como qualquer Como outro, mestre, como né? mestre, né? Aham. Então, eu vejo assim, eu como mulher, eu não me encaixaria, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo. Gerando, Então, sem ser gerar, sem ser edificar a gerar, vida. sem ser forjar mesmo, sem ser preparar essa geração. Sim, Porque não é só você cuidar da comida, da dormida, do ensino. Não, é você estar ali, ó, mostrando a palavra, mostrando o caminho, mostrando Jesus, mostrando o amor, mostrando, sabe, sim, sim, o andar na palavra. Então, existe uma recompensa existe. para essa viagem. E nessa viagem a gente entender que é uma viagem com grande valor, que são os nossos filhos, Sim, né? São pessoas que vão ali estar com você, sim, você vai educar eles, sim. você vai ver eles crescerem, você vai aprender com eles. É verdade. Porque quantas vezes a gente não aprende com as crianças, Sim. não é? Sim, Então, é de fato a gente valorizar e aproveitar essa viagem, sim, olhando para os nossos filhos, entendendo o valor e dedicando energia e sim, força ali, amor e pedindo ajuda a Deus. sim. Acho que resume a isso. É, E nunca baixar a cabeça, né, sim, quando os desafios surgirem. sim, sim. Entender que nós temos o Espírito Santo. É verdade. E para finalizar, temos Temos, ainda tem um tempo. minutinho ainda. Tem sim. Então, eu quero dizer para. Vou olhar para cá, né? Isso Essa aqui. câmera? Pronto. Eu quero dizer para você, mamãe, que está assistindo, ou que vai assistir ainda, não desista do seu filho, não desista da maternidade, não desista de orar, não desista de encharcar bênçãos na vida do seu filho, na vida da sua filha, sabe? Por mais que seja o problema que você esteja enfrentando, ai meu Deus, vou chorar. Por mais sério, por maior que seja o problema, por maior que seja a situação, o desafio que você está passando, saiba que você tem Amém. um Deus que não julga, né? Um Deus que não acusa, um Deus que está ali, ó, só esperando você dizer, Pai, eu preciso de você, me socorra. E o próprio amor de Deus, ele vai ensinar você a atrair o seu filho. Engraçado, Débora, eu vou para finalizar rapidinho. Fica tranquila que a gente tem tempo. A gente mora num apartamento e embaixo tem uma família que eles também têm filhos, eu acredito que na mesma idade de Gabriel e Ana Luísa. Sim. Mas, assim, olha como é importante você mostrar Jesus para os seus filhos. Olha, Na sua atitude, né? na sua conduta, Na sua conduta. na sua fala, nos seus atos. É muito importante você pregar para a sua família. Às vezes você prega sem falar nada. Então, teve um certo dia da semana, Daniel, ele deu carona para essas crianças. Então, a carona para a escola, né? Foi Sim, deixar os sim. meninos e aí eles estavam lá esperando a van e Daniel decidiu dar carona para eles. Então, todos os dias de manhã é feita uma oração antes de chegar na escola. Aí Daniel orando e declarando bênçãos e tal. E era nítido como aquelas crianças estavam assim. Como assim? Como é Existe isso? Nossa. Existe esse momento de falar com Deus? Existe esse momento de comunhão? E a criança ela é muito atraída, né, Ela pelas é, coisas de ela é muito Deus. atraída. A criança é uma esponja, né? Se você pegar uma esponja e colocar debaixo da torneira aí Aham. e você espremer, vai sair água. Então a criança também é assim. Ela absorve tudo, ela absorve tudo, né? Aham. Então, assim, a cara daquelas crianças foi surreal. Como assim? Na minha casa não tem isso. Na minha casa ninguém fala de Jesus. Na minha casa. Então, apontar o caminho para o seu filho é uma grande missão também. Porque através da vida do seu filho, ele vai conseguir evangelizar, alcançar outra geração, Sim. outras famílias, outras crianças. Então, é uma missão que você não pode olhar, ai, por que que eu sou mãe? Por que que, nossa, eu queria estar fazendo tantas outras coisas. Questão de escolha. Deus, ele deu livre-arbítrio para todos nós, né? Então, junto com o livre-arbítrio vem o propósito. O propósito, a escolha, né? A minha escolha foi essa. Então, não julgo se a escolha de outra mulher foi outra. Sim. Eu não julgo.
Mas existe um propósito para todas as coisas, Sim. né? E o meu propósito é esse. E eu quero, diante do Senhor, chegar lá e o Senhor olhar para mim e dizer: você cumpriu bem o propósito. Sim. Você fez com excelência aquilo que eu coloquei nas suas mãos para fazer. E existe plenitude, assim, em você, né? Sim, Porque você sim. está nesse lugar. Sim, sim. É isso. Lugar de realização. Isso. É, A gente procura em tantos, né? é, Eu vou ser feliz aqui, eu vou ser feliz ali. é. Mas Mas existe um lugar. sabe por que que as pessoas estão tão perdidas no mundo? Porque elas não sabem quem elas são. Não têm identidade. Sabe? Porque a sociedade, ela tenta impor o que é certo para eles. As mentiras, né? As mentiras. Então, quando eu dizia na minha casa: eu quero ser mãe, eu quero ser do lar, eu não quero algo a mais do que, algo além do que isso. Aham. E aí, minha família, as amigas diziam: como assim? Como assim? Algo tão... É, às vezes fala, não, eu quero só cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, aí vai. E tu não vai trabalhar, não? Oi! Aterriza. Mas é justamente as mentiras Isso. contadas Uhum. na sociedade, Sim, né? O inimigo de nossas almas, ele vai minar isso isso. na mente das mulheres, para que elas não entendam, não provem desse lugar. Sim. Mas esse podcast existe para que a gente traga a memória daquilo que está no coração de Deus, para que mais mulheres entendam que existe um lugar na maternidade que é bom, que é prazeroso, agradável, Sim. e que existe suporte, e que existe... A gente não está dizendo que é tudo perfeito. Sim, não. Não, existem os desafios, mas existem as vitórias. Sim, E isso é maravilhoso. é verdade. Glória a Quando Deus. você abre a porta e vê aquela criancinha, aquela criaturinha: mãe, eu te amo. Ah, meu Nossa, Deus. é tudo. Qual é o salário que você vai receber como esse? Não tem, não. Sim, é. Né? Um filho que te admire, que te ame, que respeite você, Sim, né? Que você orientou e viu que está feliz, seguindo sim. o caminho do Senhor. Ensina o teu filho, né? No caminho em que ele deve andar. E ele nunca vai se desviar. Isso é maravilhoso. Eu creio. A minha ainda está com 3 aninhos, mas eu já aprendi tanta coisa. E eu peço ao Senhor que Ele me dê sabedoria para quando eu chegar na fase dos 5, né? Do 12, que agora eu também declaro sobre sua vida, mais sabedoria. Amém, amém. Para que você continue, né? Sim. Educando seus filhos e eu também, e as mães que estão nos assistindo. Sim. Lude, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sou tão rápido. Muito rápido. Eu que agradeço, Débora. Você é uma voz ativa, você é uma voz de Deus através do YouTube, através das redes sociais. Você não tem noção do impacto que causa na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas são transformadas, muitas pessoas são alcançadas por essa disposição de coração. Amém. Você poderia estar vivendo sua vida fazendo 1001 coisas, mas você decidiu falar de porque Jesus. quando eu conheci Jesus e eu entendi o que Ele fez por mim, eu entendi que Ele não fez só por mim, Isso. Ele fez pelo mundo. Amém. E ficar calada, eu não consigo realmente, porque é o desejo do nosso Pai, Sim. que mais pessoas conheçam a palavra, que mães sejam libertas pela palavra, pais, filhos, pessoas. Então, nós não podemos nos calar, Sim. né? Então, se eu posso fazer, se eu tenho dons e talentos, eu não vou enterrar. Sim. Eu vou fazer para Deus. E que não existe também outro presente maior do que ver pessoas dizendo: Débora, aquele podcast foi uma virada de chave, né? Amém, amém. Amém. Então, Amém. E você não ia esperar que as pedras clamassem, né? boa. Não é verdade? É verdade. Nós precisamos cumprir, né? O nosso chamado, né? Que é... Enfim, é isso. Eu ia falar agora de que Isabela também vê isso, né? E ela vê, mamãe vai pro podcast, aí ela vê também isso, e isso também é uma referência para a vida dela. Sim. Né? Ela vê que mamãe prega a palavra e ela vê também que eu vivo, porque não adianta falar e não fazer. Isso. Você tem que fazer, tem que ser primeiro, né? Verdade. Depois você fala. É verdade. Inclusive, eu fiz uma postagem sua no meu Instagram, Sim. e aí eu disse que como é bom você conhecer pessoas originais. Como é bom você conhecer pessoas que você, pela tela do celular, você vê
Amém. uma Que coisa, mas maravilha. quando você vê pessoalmente é diferente. Você é a Sim. mesma coisa, É. tanto pela tela quanto pessoalmente. Amém. E é um prazer, viu? É uma honra Ai, conhecer pra assim, mim é. a sua originalidade, o seu Amém. amor. Glória a Deus. É bom demais. Foi o Senhor que revelou quem eu sou, porque é verdade. só nele, né? É, E lá amém. em casa, se você for lá pra casa, a gente vai passar. É podcast o dia todo. É. Fica convidada aí, Daniel. Aham. Vocês para irem lá em casa, a gente conversar mais. Muito obrigada, Lud. Eu que agradeço Viu? a oportunidade. Como eu aprendi, eu tenho certeza que esse podcast ativou coisas em pessoas. Eu creio. Amém. Eu creio também. Amém. O propósito foi esse, a oração foi essa, Amém. que alcançasse vidas, mulheres, mães, Amém. cuidadoras. Sim, né? amém. Fosse uma palavra de alívio, não uma palavra de julgamento, não Não. uma palavra de condenação. Mas de salvação. É, salvação. Amém. É para isso que estamos aqui. Sim, Amém, meu amor. Muito obrigada, eu que viu? agradeço. E bom, ficamos por aqui com mais um episódio e até a próxima, em nome de Jesus.